começando a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, ele chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nenhum sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, nos empolgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-lhe. É uma passagem muito importante, e para a gente observar mesmo muito, porque isso aqui acontece demais. Ele aqui, que ele acontece, ele foi nascido e criado dentro da palavra, dentro do respeito ali, criado com os pais, com seus familiares, andando corretamente nos caminhos de Jesus, de Deus, na presença do seu pai, de sua família. Mas o que acontece? Ele não vigiou, e o inimigo usou ele para ele ter olhos para as coisas do mundo lá naquela época, que é hoje em dia pior, que o jovem tem que prestar muita atenção nessas passagens que a Bíblia fala, que naquela época não tinha tantas tentações igual tinha agora, tem agora, e mesmo assim ele caiu na tentação, e o seu pai, com muito esforço que fez, conquistou aqueles bens, muitos bens, com muito esforço nas mãos. Deus abençoou o pai dele com muita riqueza. Mas aí o que acontece? Ele foi e quis largar tudo, deu ouvido ao inimigo, largou tudo, pediu a metade da herança, a sua parte da herança, para que ele se aproveitasse no mundo. Isso no mundo é perdição. Foi indo, o pai dele deu a parte dele. E assim ele se invadiu da casa dele, da cidade dele, e foi para o mundo. Foi querer se aproveitar, achou que estava se abafando, achou que estava tirando onda. Mas aí o que acontece? Foi indo, gastando dinheiro, tirando onda, tinha amigos, tinha tudo do lado dele, uma farpa, tudo quanto é lado. Mas quando ele foi ver, de repente, ele já não tinha mais nada. Ele já tinha caído em tentação, ele já tinha deixado o inimigo dominar ele, o inimigo cegar ele. Aí o que acontece? Ele vai, naquela época, lá naquela terra, teve uma grande fome. Caía, ninguém dava nada a ele, ele pedia as coisas às pessoas, ninguém olhava para ele. O pessoal não dava importância para ele. Aí a única coisa que ele conseguiu, um serviço, é apacentar porcos, que na época, o que se apacentava os porcos era considerado maldito. Eles eram considerados malditos quem apacentava porcos na época. E aí ele apacentava porcos, mesmo assim ele não dava dinheiro de comer para ele. O que acontece? Ele ganhava tanta fome que ele tinha que comer as bolotas do porco, a comida dos porcos. Olha só, ele tomava a comida dos porcos. E antes ele tinha vida abundante, porque ele estava na presença do Senhor e do seu pai e da sua família. E aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus tocou na vida dele novamente. Fez ele abrir os seus olhos e ver o erro que ele cometeu de sair primeiramente na presença de Deus e na presença de seu pai e de seus familiares que estavam ali com Deus e Jesus Cristo. Aí lembrou que até os servos de seus pais tinham abundância de comida. Tinha coisas à vontade para comer, para se alimentar ele e seus familiares.
e ele ali comendo aquelas bolotas de porcos, e se considerando pelos outros um miserável, um imundo. E naquela época, quem apresentava porco era considerado maldito. Aí o que acontece? Ele vai de novo, corre para os braços do seu pai, eu vou ter que voltar para a casa de meu pai, primeiramente para a casa de Deus, presença de Deus, depois para a casa de meu pai. Aí o que acontece? Foi correndo para lá, para a família dele, para a sua casa, para o seu lar, porque lá é tudo que tem, igual a gente aqui, nosso lar. Primeiramente é o lar de Deus, a presença de Deus. Ele vai, o pai dele, o que acontece? Em vez de chegar nele, puxar a orelha dele, bater nele, agredir ele, ou expulsar ele, ou não aceitar ele, não. O pai dele fez igual Jesus quer que a gente faz. Não importa o que você fez no passado. Você volta para Jesus, ou vem para Jesus e te aceita. O pai dele aceitou ele de uma tal maneira que Jesus agradou tanto que abençoou ele de novo. O pai dele botou um anel na mão dele de novo. O anel, acho que na época era o símbolo da afeição do pai, da transmissão da sua autoridade. Quer dizer, o pai aceitou ele como filho novamente, através daquele anel. E a sandália significava liberdade. Porque na época os escravos, eles andavam descalços. Aí o pai dele deu a sandália, como ele era livre de novo. Porque ele é o filho dele. Ele não é o escravo, o empregado, ele não vai ser empregado, o pai dele. Aí o que acontece? Ele virou e falou: pai, eu pequei primeiro contra o céu, porque ele saiu da presença de Deus. Aqui que ele passou, sem a presença de Deus, o que ele passou? Ele passou, primeira coisa, ele farriou. É igual acontece nesse mundo aí, igual aconteceu comigo. Farriava, tinha dinheiro à vontade, abundância, ele podia fazer o que ele quisesse, prostituía, comprava o que ele quisesse. Mas de repente o que aconteceu? A queda dele foi enorme. Por que a queda dele foi enorme? Porque ele saiu da presença de seu Pai, Deus Todo-Poderoso, de Deus, Jesus. Ele não permaneceu. Ele se deixou se levar pelas coisas do mundo. Então aqui, os jovens principalmente, prestam atenção, porque nesse mundo a bandeja do inimigo está à vontade. E é muitas coisas para cair na tentação, para tirar você da presença de Deus. Então vamos observar isso, vamos pensar, vamos raciocinar. Vamos ver o que Jesus quer para nós, através da palavra. Leia a palavra, vocês novos principalmente, vão ler e meditar naquela palavra, vão perdoar, principalmente um ao outro, uns aos outros aí, se você tiver desentendimento entre vocês perdoam o outro, vocês se voltam para a amizade que vocês tinham. Não se deixa levar. Então, o que acontece? O pai dele recebeu ele de uma tal forma que mandou matar um novilho, a melhor novilho que tinha lá, gorda, para comemorar, porque o filho dele tinha se perdido no mundo, primeiramente da presença de Deus e depois da presença dele, que era o pai dele, da família dele. Mas ele se voltou, o Espírito Santo fez ele voltar, tocou nele e voltou ele para a presença de Deus e para a sua casa. E que ele estava morto, que ele morreu. Desde o momento que ele saiu da casa dele, ele estava morto. Morto que a gente fala espiritualmente. Ele estava morto espiritualmente, acabou ele. É por isso que ele se entregou, passou por aquela fase boa, mas depois, em compensação, a queda foi grande. Passou a comer a comida dos porcos, olha só, comida dos porcos. Olha o ponto que o homem chega sem estar na presença de Deus. Você passa numa dificuldade, às vezes você pode ter tudo aqui, mas você não tem a paz, você não tem a felicidade. Você não tem nada. Às vezes a pessoa, igual eu acabei de falar, a pessoa tem carro, tem tudo, mas não está na presença de Deus, a vida dele, você não sabe o que ele está passando. Ele não consegue botar a cabeça no travesseiro para dormir. Então, aí ele aqui, Deus abençoou que ele abriu os olhos
deu a tempo para ele voltar para Deus, primeiramente, e para seu pai. Aí o seu pai recebeu de braços abertos, igual nós temos que fazer. Seja quem for, aleluia, vamos receber de braços abertos. Nós estamos na presença de Deus, nós não podemos conviver com as pessoas que estão na vida errada, mas nós também não podemos deixar eles para lá. Nós temos que buscar eles para nós, para Jesus. Aleluia. Nós não podemos rejeitar, que nós não somos melhor que ninguém. Nós temos que ser igual a Jesus. Jesus, o que aconteceu lá quando ele estava na cruz? Ele perguntou àquele pecador lá, os dois ladrões, ele perguntou àquele pecador que pediu ele para subir com ele. Ele perguntou o que ele fez? Ele não perguntou, você roubou o quê? Você fez o quê? Não. A pessoa teve arrependimento sincero ali, verdadeiro, ele viu o que ele fez. Aceitou na hora, sem nada. Então nós temos que fazer isso aí, igual esse pai desse menino aqui fez isso. Ele não quis saber se ele errou. Sabia que ele estava errado, mas ele não é. Ele aceitou de uma tal maneira que é isso que Jesus quer. A gente aceita as pessoas, porque a gente não sabe o dia da manhã. Que hoje eles estão ali, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Hoje eu estou na presença, hoje amanhã, em nome de Jesus eu vou estar, mas eu não sei. Você tem que pedir cada dia seu dia. Aí o que acontece? Voltou para casa, ele ficou uma maravilha. Aí o irmão dele, o que acontece? Em vez de se alegrar, isso acontece em muitas igrejas. Um pastor se afasta, depois volta, aí tem outro pastor, ou tem outro presbítero, missionário, aí ele não vai aceitar aquele lá, assumiu o cargo dele de novo. Aí, quer dizer, o irmão dele aqui, o irmão dele voltou, o filho pródigo que estava perdido voltou, o irmão dele, em vez de se contentar, se alegrar, porque o irmão dele voltou, que estava perdido, voltou, que além de ser de sangue dele, não, ficou com raiva, porque o pai dele não matou, nunca fez isso para ele. Mas nunca fez isso para ele, por quê? Porque tudo que estava lá nos pais era dele já era dele, ele podia fazer o que ele quiser. Ele tinha autoridade, ele não precisava pedir o pai para pegar uma novilha, para comemorar com os amigos, não precisava. Mas aqui ele falou, ele deixou o inimigo aqui, ele estava fraco na fé. Ele continuou, o irmão dele saiu, voltou, e ele continuou na presença, mas ele não saiu. Mas em compensação, ele não estava totalmente forte na fé, na presença de Deus, porque ele aqui se mostrou fraco espiritualmente. Porque se ele tivesse forte espiritualmente aqui, ele tinha desejado e alegrado que seu irmão nunca mais voltasse para lá, e seu irmão e alegrado que seu irmão voltou e retornou e estava lá no meio deles. Então ele se dignou em vez de ter se alegrado. Aqui ele estava morto espiritualmente, estava fraco espiritualmente. Então aqui acontece muito isso dentro das igrejas. Você pensa que você está forte porque você está na presença, mas você tem que prestar atenção nos seus gestos, nas suas atitudes que vocês estão tomando, entendeu? Fora daqui da igreja, entendeu? Às vezes você desfaz uma pessoa, aí você vem para cá, você acha que você está na presença de Deus, realmente está forte espiritualmente, não está. Então nós temos que olhar pelos nossos irmãos, perdoar os nossos irmãos, não vigiar 24 horas, olhar e vigiar e orar, porque o inimigo está aí. O inimigo, não vamos deixar ele fazer igual fez com o filho pródigo. Não vamos deixar essas coisas do mundo subir para a nossa cabeça, para a nossa mente e se afastar de Deus. Porque a gente entra na presença de Deus, primeiramente o que vai acontecer é perseguição, os problemas, vai vir mesmo, porque o inimigo, como nós já falamos aqui, o inimigo fica furioso quando ele perde um. E aqui ele está perdendo vários, em nome de Jesus vai perder vários, muitos milhões mesmo. E essa aqui é uma passagem muito forte, que nós temos que prestar atenção e passar sempre. Do filho pródigo, ele se afastou. Então a presença de Deus é tudo na nossa vida. A presença de Deus é tudo na nossa vida. Não podemos perder o foco de jeito nenhum em Deus, na palavra de Deus. Não podemos jamais. Nós temos que aqui ser forte. Nós temos que se unir cada dia mais.
Não importa se tem 2, 3 só na igreja, se você der, nós temos que ser fortes, não podemos desistir. Porque esse pai desse menino aqui não desistiu hora nenhuma dele. Ele, mesmo que ele longe do filho, se ele sabia, ele estava dentro dele, sabia que se o filho voltasse, ele ia receber de uma tal maneira, se alegrou. Então se alguém se perdeu alguém nessa igreja, se perdeu algum lugar, um parente ter perdido alguma coisa, não desiste dele, irmãos. Não desiste dos nossos familiares que estão perdidos, dos nossos amigos, nada da nossa família. Pode ser primo, colega, não vamos julgar eles por aquele erro. Porque se o pai dele quis julgar seu filho pelo erro que ele fez, ele não tinha deixado ele entrar dentro da casa dele aqui. Não tinha deixado entrar aqui, porque ele pegou a herança, o pai dele, o sufoco que o pai dele teve para conquistar aquela herança, de repente ele faz isso, pede a herança dele, o filho pede a herança do pai, da parte dele, some, gasta tudo, depois volta. Então, isso aqui é a passagem que está dizendo que nós temos que aceitar. Aleluia. Temos o que houver na nossa vida de vizinhos, de colegas, de pessoas que não conhecem também, vamos buscar ele para Deus, vamos fazer eles ouvir a palavra, vamos buscar eles, vamos tentar recuperar eles para o Senhor Jesus Cristo, porque está recuperando não é para nós, porque tem uma palavra aqui, antes aqui, está aqui, olha só, assim vos digo, que é a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Entendeu? Olha só. Isso aqui é o versículo antes desse aqui. É um capítulo antes. Nós estamos no versículo 11. É o versículo 10. Antes do filho pródigo. Olha a coincidência. Olha aqui. Agora que eu estou vendo aqui. Versículo 10. Do mesmo capítulo. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então esse pecador aqui, esse filho pródigo, ele se arrependeu e voltou. Teve alegria, teve festa nos céus. E quando eu voltei para Deus, o que ele teve no céu? Aleluia. Alegria. Que é a alegria. Então, cada alma que a gente conquistar para Deus, cada alma que a gente fazer voltar para Deus, Deus vai se alegrar e vai ter festa nos céus. E não podemos ser igual esse irmão dele aqui, ser fraco na fé. Se a pessoa saiu, não importa o que ele vai ser aqui dentro da igreja, não importa o que vai ter, nós temos que alegrar que ele voltou, que ele retornou, que ele apareceu para Deus de novo, retornou para Jesus Cristo. Porque nessa vida a gente não leva nada, a gente pode ter o que for, que a gente vai para o mesmo lugar. Esse corpo aqui é pó, apenas pó. Esse corpo aqui vai tudo para um lugar só. Agora a nossa alma não. A nossa alma nós mesmo que vê para onde ela quer que a gente quer que ela vai. Se é para o céu, se é para o inferno. Então se ninguém quer para o inferno, então quer para o céu. Então vamos buscar o caminho de Deus, o reino dos céus. Buscar primeiro o reino dos céus, que outras coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupe com as coisas de comer, de beber e de vestir. Primeiro procura o reino dos céus. Vamos fazer o possível para não sair da presença. Vamos pedir a Deus cada dia mais para nós buscar Ele da força, para a gente se apegar cada dia mais a Ele. Porque o inimigo, igual eu já falei, vai fazer de tudo. E jamais, irmãos, pensa em desistir. Porque eu sei que tem gente que já pensou em desistir aqui. Sei que já tem gente que já pensou em desistir. E pensa, e Deus está abrindo as portas dessa igreja para os seus servos. Mas pelo amor de Deus, não vamos esquecer de Deus, de Jesus. Porque Jesus, ele abre as portas para as pessoas que estão lá, às vezes está em dificuldade, ele vai e abençoa, faz a pessoa ficar bem de situação, bem de vida. Não podemos esquecer também de dar o dízimo. O dízimo é muito importante, meus irmãos. O dízimo não é lei dos homens, não. O dízimo é Deus que propôs esse dízimo, essa porcentagem. É Deus mesmo que declarou
Não foi o homem que declarou. Que antes eu era ignorante. Antes eu achava que o dízimo era dar o dízimo para pastor, encher o bucho dele, nada. Para ele andar de carrinho novo, nada. Eu acreditava nisso. Ué. Mas depois eu comecei a conhecer a palavra, eu vi que eu estava todo errado, eu era ignorante. Aleluia. Eu estava sendo ignorante. Mas também Deus me perdoou porque eu não conhecia a palavra. Aleluia. E eu estava falando com a irmã aqui, uma guria minha. No começo eu saí da cadeia, comecei a passar a dar o dízimo. Estava dando o dízimo. O pouco que eu ganhava, aquele dinheiro me rendia, estava rendendo. Aleluia. Eu parei de dar o dízimo. A minha esposa hoje, até ela estava falando comigo, mas acabou o dinheiro, que entrou o dinheiro dela, um dinheiro aí, do Bolsa Família. E ela disse, nem viu o dinheiro foi embora. Por que não foi? Por que foi? Porque eu não tirei um centavo por dízimo. Ela prova de testemunha, é verdade? É mentira, Cristiano? É verdade, não é? Eu não parei de dar o dízimo, eu estou recebendo meu dinheiro, eu não estou vendo o resultado. Ué. Então nós temos que ser fiel, nós temos que dar o dízimo. O dízimo é Deus que propôs isso para nós. Antigamente, as pessoas davam alimentos. Por quê? Porque eles não recebiam pagamento. Antes eles plantavam, as plantações, era gado, eram as coisas que eles plantavam, que eles cultivavam. Hoje em dia nós temos que dar nosso pagamento. Para que é o dízimo? Para manter a igreja, para não deixar faltar o alimento da igreja, para a igreja crescer, para a igreja aumentar, para a igreja ter o que as pessoas sentar, um conforto, uma água, uma luz, um aluguel. Até mesmo o pastor também, porque o pastor, se o pastor vive para Deus, ele é digno de seu salário. Não vamos ver isso. Nós temos que fazer a nossa parte com Deus. Não vamos ver aí a parte do homem. Você faz a sua parte. E vamos vigiar, não vamos ser igual o menino pródigo. Não vamos ser igual o menino pródigo. Que se Deus der a nossa bênção para a gente, se você ficou bem, você não se afaste. Não se torne um menino pródigo. Não se torne. Não se afasta da presença dele. Você permaneça cada vez mais. Porque ele vai te dar a bênção. E se ele te dá a riqueza, é porque não é contra você ser rico, você ter dinheiro, não. É ao contrário, ele até se alegra. Porque você vai ter mais oportunidade de ajudar as pessoas e de ajudar a obra de Deus crescer mais. Porque se você recebesse 100 reais, você dava 10, se ele te abençoou, te dando 10 mil, você vai dar 1000. Olha só que bênção para a igreja. Mas não vamos fazer igual muitos se faz e se afasta. Igual essa passagem que eu falei aqui. Tirar, por exemplo, esse menino pródigo. Que tinha tudo, Deus abençoou o pai dele, a família dele. Chegou a certo ponto, ele ficou cego e deixou o inimigo dominar ele e pegou a parte dele e sumiu. Mas depois a queda dele foi grande. Tá? Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Porque nós temos que falar, porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja que só querem ouvir as coisas boas, que elas querem ouvir. Mas nós temos que falar que Deus corrige também. Ele abençoa, Ele nos ama e também Ele nos corrige. Ele nos corrige. Deus é tremendo, né? E eu vou ler mais uma passagem aqui também. Lá em Tiago 5, 7. 5, 7. Vou ler aqui uma vez. A paciência. Sede, pois, irmãos, cortando aqui, ela falou aqui do Jó. Olha só. Sede, pois, irmãos, paciente, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Não é? O homem planta, aí quanto tempo que ele fica esperando para colher? Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações.
porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha só. Então nós temos que estar na presença de Deus todo dia, cada dia seu dia. Cada dia se fortalecer mais. Aleluia. Temos que ter paciência nos problemas da vida que vai acontecer, que está para vir, que está por vir, que está acontecendo. Nós temos que ter muita paciência, muita calma. Nós temos que se apegar, se entregar tudo a Deus. E irmãos, continuando. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Não discutir, não brigar, principalmente sobre a palavra de Deus. Nós temos que ser pacientes, nós temos que, se tiver uma confusão ali, você evita. Não é vergonha você sair fora, correr, não. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que foram em nome do Senhor. Olha o que eles passaram, a paciência que eles tiveram. Mas no final, o que eles tiveram? A vida eterna. Eles não estão ardendo no lago de fogo do inferno, não. Passaram, tiveram paciência, tiveram perseverança ali, ó, com Deus, com Jesus. Passou o que passou, mas estava ali, ó. Então nós temos que ser a mesma coisa, nós temos que ter a paciência deles para enfrentar, nós temos que ter a fé que eles tiveram, a coragem que eles tiveram para enfrentar. Porque o caminho de Deus, o caminho de Jesus, todos nós sabemos que não é fácil. Ele mesmo disse na palavra dele, porque nós não somos melhor que ele. Ele passou tudo. Por que nós não somos melhor que Jesus para não passar também? Não é o seu servo maior, melhor do que o seu Senhor, nunca. Então, nós somos nós temos que não passar o que ele passou. Não, eu vou falar uma coisa. O que ele passou, eu vou até voltar atrás aqui, porque ele passou, nós não passa nem o começo. E já está correndo já. Então nós temos que ser fortes. Mas nós temos que fazer se esforçar. Igual os seus profetas. Eis que temos que foi bem-aventurado os que sofreram. Olha só, hein? Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Porque você está na presença de Deus, você está firme com Deus, você vai ter que passar isso mesmo. Se você tiver uma perseguição, um sofrimento, você dá glória a Deus, porque sabe por quê? É porque ele está vendo que você está realmente na presença de Deus. Aleluia. Principalmente perseguições. Ouviste qual foi a paciência de Jó. Tá vendo? Jó foi tremendo. O que ele passou? E não só da presença. Perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos. A mulher ainda queria que ele se matasse ainda. Aleluia. Olha só. Mas ele não largou Deus por nada. Ele não largou Deus por nada. Ele ficou ali firme na fé. Firme na rocha. A mulher dele chegou e falou para ele se matar. Olha só. Mas ali acho que Deus até perdoou ela também depois. Eu não sei o que aconteceu com ela, porque o Jó teve a fé, muita você pegar de Deus. E ela, o sofrimento que ela passou, ela não aguentou. Mas se ela se arrependeu depois também, porque ela ter falado aquilo, a vida de Deus a gente não sabe, que a Bíblia acho que não fala isso sobre mais. E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Olha o fim que Deus deu a ele. Depois que ele passou todo o sofrimento. Restituiu ele 100 vezes mais. Então se você passar por uma aflição aí qualquer aí, não esquenta a cabeça não, que isso aí já é bíblico. Não vamos correr da presença de Deus por causa de qualquer problema, não. Não vamos correr. E outra coisa, olha só, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha só. Ele é misericordioso e piedoso. Porque através de Jesus, Ele nos perdoa. O pecado que você fez para trás, se você se arrependeu agora para frente, Ele não quer saber daquilo para trás que você passou, não. Então, Ele perdoa. Aí agora, daquele dia para frente,
Você não sai da presença dele, não. Continua na presença de Deus. Seja firme, seja forte, igual Jó foi. Jó entrou na presença de Deus e não saiu mais. Passou, e ele continuou na presença de Deus. Ele foi instituído tudo em dobro, 100 vezes mais. E isso é o que Deus vai fazer com a gente na nossa vida. E nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Porque você faz nessa vida, às vezes Deus, você faz coisas ruins e não se arrepende. Às vezes Deus está ali passando, além de te castigar você ir para o lago do inferno, a sua geração também vai ficar amaldiçoada se não tiver na presença de Deus. Se você não tiver e não botar seus filhos nos seus caminhos, os seus filhos vão ser aquilo que você foi e vai continuar aquela maldição. Até os seus filhos se arrependerem também. Então por isso que nós temos que ser firme e forte e passar para os nossos filhos, para nunca largar a presença de Deus, para sempre estar no caminho de Deus, na presença de Deus. E perdoar um ao outro, os outros também. Qualquer coisa que estiver, não vamos ter ódio, raiva de ninguém. Não vamos deixar que o inimigo nos segue com escamas nos nossos olhos. Que Deus tirou as escamas dos nossos olhos para os nossos olhos ter luz e enxergar os erros desse mundo, as coisas erradas que esse mundo nos propõe. Então nós não podemos deixar cair em tentação igual o filho pródigo caiu. Então nós temos que ser firme mesmo, firme. Que Deus vai nos abençoar. Que Deus está abrindo porta cada dia mais para essa igreja, para esse povo de Deus.